Olá, sejam bem-vindos à aula 11 do nosso curso Aprenda JavaScript. Nessa aula vamos falar sobre condicionais em JavaScript. Se você já programou em qualquer outra linguagem de programação, certamente você já viu condicionais. Aqui nós vamos fazer uma revisão rápida de condicionais, rápida no sentido de que, se você nunca trabalhou com condicionais, essa aula talvez seja um pouco corrida e aí você vai ter que assistir uma, duas vezes e acompanhar os exemplos no próximo vídeo. Mas se você já trabalhou com condicionais, isso aqui é só uma lembrança e eu vou falar também questões próprias de JavaScript. Bom, o que é uma condicional? Ela é uma estrutura de controle que permite que um bloco de código seja executado apenas se uma certa condição for verdadeira. Em JavaScript, nós temos dois tipos de condicionais, utilizando if, else e utilizando switch. São dois tipos, são duas classes condicionais muito comuns em qualquer linguagem de programação, ainda que nem todas. Algumas linguagens de programação não têm switch. JavaScript tem. Bom, vamos começar vendo if, else. If, else é uma sentença. Como uma sentença não retorna um valor. É uma sentença condicional. Como é que a gente escreve? Com a palavra-chave if, depois, entre parênteses, uma condição que será avaliada em verdadeira ou falso. Então, o que quer que coloquemos aqui vai ser avaliado em verdadeiro ou falso. Por exemplo, 3 maior que 2 vai ser avaliado em verdadeiro. Uma variável A igual a alguma coisa e depende do valor da variável, né? Depende da condição. Se for uma expressão que não seja de comparação, por exemplo, uma variável, e essa variável for zero, essa condição vai ser avaliada em falso. Porque zero, a gente lembra, é transformado para falso, assim como nulo, assim como undefined. Já 1, 2, qualquer número é avaliado para true. Então, se a condição for verdadeira, o bloco de código a seguir, que é delimitado por chaves, vai ser executado. Bom, se for uma sentença só, você não é obrigado a colocar chaves. Porém, eu altamente recomendo a você sempre colocar chaves para evitar bugs. E nós podemos também colocar depois do if a palavra-chave else com outro bloco de código e aí esse outro bloco de código será executado caso a condição seja falsa. Ou seja, em português, se tal condição for verdadeira, execute isso. Else, se não, execute aquilo. Sendo que tem que ficar claro que o else é opcional, não é obrigatório, e que, caso seja uma sentença só, as chaves não são obrigatórias, mas vai por mim e utilize. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Let x igual a 3, if x maior que 2. Claro, isso aqui na prática, as variáveis que a gente checa, a gente não coloca no código, né? A gente não insere na mão, mas a gente recebe do exterior. Mas aqui será verdadeiro, porque 3 maior que 2, então essa condição, tudo que estiver aqui nesse bloco de código será executado. Outro exemplo, agora com if else, se x maior que 4 vai ser falso, então o que está aqui não será executado, pois a condição é falsa, e o que está aqui no else será executado. Nesse caso aqui, se fosse, por exemplo, x maior que 4, e aí esse bloco de código não seria executado, continuaria o programa aqui embaixo, porque não tem um else. Vamos ver mais exemplos. Let x igual a 3. Nesse caso, será executado dentro do if, porque, como eu falei, 3, o número 3 é avaliado como true. Ele assume o valor de true, então o if será executado e o else não. Eu acho que está aqui escrito, sim, por causa da conversão da coerção de tipos. X é convertido para true. Vamos ver um outro exemplo aqui. Agora com x igual a nulo. O que vai acontecer? Nulo. Já tem aqui escrito. Nulo vai ser convertido para falso. Então, o que está no else será executado. Nós podemos utilizar também else if. Else if nada mais é do que else e aí você abre outra sentença if. Só que é mais fácil entender isso tudo como um bloco só de condicional. Então, como funciona? If x maior que 0, se a condição for satisfeita, vai ser executado o que está aqui dentro. Se não,
cheque esta segunda condição. Vai checar esta segunda condição e aí, se ela for verdadeira, vai ser executado o que está aqui dentro. Se nenhuma condição for verdadeira, será executado o que está no else. Bom, se é a primeira vez que você vê condicionais e não ficou tão claro assim, no próximo vídeo a gente vai trabalhar isso no código, talvez então fique mais claro. A outra possibilidade de condicional é utilizar switch. Switch, ele compara uma certa variável, né, que eu chamei aqui de valor, com diversos valores possíveis. Por exemplo, a gente tem aqui uma variável, valor, nós colocamos switch, valor. Essa variável pode ser uma string, pode ser numérica, pode ser booleana, o que seja, e aí nós vamos botar case, caso, e aqui um literal desse tipo. Então, se essa variável for do tipo número, aqui será um número. Por exemplo, caso 0, e aí a gente coloca aqui o que será executado caso esse literal aqui seja igual ao valor. E dentro de cada case, note que tem vários cases. Tem um case aqui, pode ter quantos cases você quiser, cada case com um valor para comparar com a variável. Depois eu vou falar do default. Mas dentro de cada case nós temos que ter o bloco de código que vai ser executado e break. Se a gente não colocar break, a sequência de execução, caso ele entre aqui dentro, não vai ser interrompido. Ele vai migrar para o próximo caso. E a gente pode colocar também default. Default quer dizer o seguinte: se nenhum literal aqui que a gente colocou nos cases for igual ao valor, então será executado o que está aqui dentro do default. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui let animal gato. O nome do animal é gato. Let som. Bom, o que acontece? Switch animal. Então eu vou comparar desses cases aqui com a variável animal, que é uma string. Então, case cachorro, quer dizer, se o animal for cachorro, o som vai ser igual ao. Som aqui é só uma expressão, uma sentença, né? Para a gente poder entender como funciona, mas essa sentença aqui depende da lógica do seu programa. Então, case, o animal for o cachorro, som vai ser igual ao, e break, ele vai quebrar. Case, animal for gato, o som vai ser miau, e ele vai quebrar. Default, quer dizer, se não for nem gato nem cachorro, o som vai ser som desconhecido, e ele vai quebrar. Quando nós temos aqui console.log.som, o resultado vai ser miau. Por que vai ser miau? Porque animal é igual a gato, então esse case aqui, essa condição vai ser verdadeira, e aí ele vai executar som igual a miau. Vamos ver aqui mais um exemplo, agora um exemplo onde eu não coloquei o break. Então o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Mesma coisa, let animal igual a gato. Case, note que eu não coloquei o break nem aqui nem aqui. Então case cachorro é cachorro, não é? Case gato, sim, é gato. Então ele executou essa sentença, som é igual a miau. Porém, como não tem o break, ele vai continuar executando. Ele vai continuar descendo até ele achar um break. E aí vai para outra linha, som igual a som desconhecido. Então o som, que era miau, passa a ser som desconhecido e depois ele quebra. Então quando nós temos aqui console log som, o resultado vai ser som desconhecido e provavelmente não é isso que o programador queria. Há casos em que a gente pode botar vários cases, mas nesse caso aqui não parece ser o que o programador queria. O que parece é que ele esqueceu de colocar o break. Então, muito cuidado se você usar switch em colocar o break. E não é obrigatório utilizar switch. A gente pode, se a gente quiser, utilizar vários if, else, if, else, if. Isso é uma questão de gosto do programador. E aqui a moral da história, não se esqueça do break. Acho que eu tenho mais um exemplo aqui. Sim, agora a minha variável número é um número. Nas outras vezes era uma string, então a gente comparava o literal aqui, o literal do case, são strings. Agora, como é uma variável do tipo número, a gente está comparando com o número. Então, case 1, mensagem número 1, note que todos os cases têm um break. Nesse caso aqui, qual vai ser a mensagem? Bom, o número é 3, então case 3 vai pegar aqui, onde está aqui, então a mensagem vai ser número 3. Sim. Nós temos essas
duas condicionais, que são sentenças, porém nós temos também, no caso de trabalhar com condicionais, o chamado operador ternário. O operador ternário é um tipo de operador que tem 3 operandos. Como só existe um operador ternário em JavaScript, a gente chama esse operador de operador ternário ou operador ternário, porque só tem ele. Então ele não é uma sentença, ele é uma expressão, porque ele retorna um valor. E a gente pode utilizar em certos casos. Como ele é utilizado? Bom, a gente utiliza esses 2 operadores aqui em conjunto, que é uma interrogação e o 2 pontos. Antes da interrogação, a gente coloca uma condição. Se essa condição for avaliada em verdadeiro, essa expressão vai retornar o que está entre o interrogação e o 2 pontos. Se a expressão for avaliada falso, irá retornar o que está depois dos 2 pontos. Aqui eu estou botando falso e verdadeiro, mas qualquer expressão que está aqui ou aqui será o que será retornado. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui 2 formas de escrever a mesma coisa. Vou pegar aqui um let x igual a 3. Vamos dizer que eu quero testar se o número é par ou ímpar. Então, se o módulo dele, módulo 2 dele, ou o resto da divisão por 2 dá 0. Se o resto da divisão por 2 der 0, ele é par. Então, aqui temos uma forma de testar se o número é par ou ímpar. Então, if x módulo 2 ou resto 2, porque isso aqui não é bem módulo, é resto, x resto 2 igual a 0, return true. Se não, return false. Nós podemos reescrever isso utilizando o operador ternário. Note aqui a minha condição, x resto 2 igual a 0. Se isso aqui for verdadeiro, retorna true. Se não, retorna false. Então, o operador ternário é uma forma compacta de, muitas vezes, escrevermos alguma condicional. Mas tem que ser uma coisa muito simples, porque o que está, esses 2 operandos aqui, tem que ser expressões também, não podem ser blocos de código, como aqui podem ser blocos de código. Então, o operador ternário tem um uso limitado, porém tem um grande uso em certas bibliotecas, como o React, por exemplo. Em React, que é uma biblioteca de front-end para criar interface com o usuário, a gente usa bastante o operador ternário.